você vive, né, na sua vida que tem uma memória difícil, assim, te deixa marcas, né, te deixa impregnado de coisas, assim. Todo mundo tem os seus momentos, né, de violência, de desacertos. O relacionamento humano é um negócio muito doido, né? As pessoas não falam muito sobre isso, meio velado. Ou a gente já viveu isso, ou alguma pessoa muito perto já passou por isso, né? A gente busca o belo, busca o bom, busca o saudável, mas a gente tem que assumir o lado escuro, tem que saber que tudo anda junto, que é bom e ruim ao mesmo tempo, que é doloroso e prazeroso, e é assim que é. Não era um filme sobre violência, para mim era um filme sobre o amor. E a minha personagem mais ainda fala isso, né? Eu acho que a Beth é uma das personagens que mais a gente vê que teve uma história muito difícil, mas de todas as personagens é a que eu consigo identificar mais forte essa coisa de viver sim uma grande história de amor. Esse filme tem um formato muito especial, né? Que são depoimentos reais, né? Que a gente colheu durante um processo de pesquisa de quase um ano. A gente pesquisou em vários lugares, né? Que lidam com essa história de violência entre casais, vamos dizer, para decidir que filme a gente estaria fazendo. Começamos pensando em fazer um documentário. Depois fomos vendo que era mais interessante trabalhar as sutilezas das relações amorosas, né? Em que a gente teria que fazer entrevistas mais íntimas com as pessoas. Eu já pensei logo, vamos fazer com atores, né? Então vamos poder colher os depoimentos bem profundos e bem interessantes com pessoas que se expressem bem, que têm uma boa reflexão, um bom pensamento sobre essas questões de relações amorosas que são violentas e trabalhar um roteiro a partir daí de depoimentos e botar os atores para interpretar esses depoimentos. Foi assim, quando a gente se conheceu eu tinha tipo uns 16 anos, só que eu namorava uma menina mais velha, que tinha uns 25 anos. Então essa história que eu tive, eu virei ao meu favor. Então, conta aí pra mim, Letícia. Eu tinha muito medo da reação dele, entendeu? Então eu não conseguia rebater mais nada do que ele falava. Aí eu entrei no carro e ele falou assim: a gente vai pra minha casa e você vai tirar toda a sua roupa, e se eu achar alguma marca que eu acho que você me traiu, você vai se arrepender de ter nascido. O filme é a fala, o filme é o verbo, né? É o depoimento. Então, o mais importante de tudo era a pele, era o olho do personagem, o rosto do personagem. Então, a gente decidiu não ter muitos elementos no fundo. A gente ia colocar essas pessoas em lugares neutros, porque o que interessava mesmo é que esses personagens venham para a tela. E agora, passados muitos anos, eu consigo achar graça disso tudo. Acho que você está fazendo um pouco... Tem muita coisa legal, mas eu acho que para a situação que tá um pouco calmo demais, entendeu? Tem que buscar uma coisa um pouco mais ansiosa mesmo, sabe? De estar ali, de estar falando disso, de estar não sei o quê, sabe? Assim, porque é legal ter essa segurança, ele tem essa segurança, mas tem que ser... demais, você acha? Eu acho que tá seguro demais, tá muito calmo, assim, sabe? Acho que tem que ser uma coisa um pouco mais... que balança a perna, ou que, sabe, não precisa nem balançar o corpo não, mas, sabe, assim, que fala um pouco mais rápido, tipo, quer se livrar um pouco disso, entendeu? O que a gente procurou não foram pessoas que têm uma história de vida parecida com aquelas pessoas. Não, foi pessoas que pudessem dar uma verdade àqueles depoimentos. Pessoas que, de alguma maneira, pudessem fazer aquilo com muita verdade, com muita propriedade, que pudessem se apropriar daquela história, né? Acho que foi aí que eu errei, entendeu? Que eu apaixonei nela, legal mesmo, assim. Primeiro você recebe o texto e você fala, cara, muito bom isso, muito boa essa ideia, quero fazer isso, sabe? E depois dá aquela aflição de, meu Deus, como é que eu vou guardar tudo isso na minha cabeça, para depois me apropriar de tudo isso, parecer meu. É estranho falar sobre isso assim. Eu não sei quem é essa mulher. Não sei como ela fala, não sei quem ela é, não sei nada. Então ela pode ser qualquer coisa, né? Então assim, tem que ir mesmo nessa história, nas palavras, né?
e no que esses sentimentos que ela narra provocam em mim. E achei que ia ser simples e nada. Foi um personagem que mexeu demais assim comigo. Um personagem que entender aquele raciocínio dele, ou tentar entender, tentar colocar dentro de mim aquele raciocínio dele e viver aquilo, foi avassalador, assim. O que está acontecendo comigo? Eu ouço ela falando no meu ouvido, isso é o amor, isso é o amor. Você puxa pra você essa história e eu gosto disso, porque foi o que o João permitiu, que a gente puxasse essa história pra gente, como se ela fosse nossa. Então isso é um facilitador e ao mesmo tempo não tanto, porque você começa a julgar aquele personagem como se fosse você. Acho que eu julgo bem menos hoje, agora, depois desse filme, porque os personagens falam disso, da capacidade do ser humano de ferir o outro, de se deixar ser ferida, de se fechar numa teia, no caso da minha personagem. Acho que eu sempre fui muito compreensiva em relação a isso, por isso que eu não briguei tanto com ela. Às vezes eu tinha até que me distanciar um pouco mais. Eu acho que a tarefa era ficar mais fria para narrar, porque eu entendia muito, assim, a sensação. Então, de algum jeito, ela comunica um pouco com a minha história, com a minha vida. Incrível! 1 minuto. Caraca. Deu 1 minuto, cara. Sabe aquela história de mulher que gosta de apanhar? Aí fiquei pensando, pô, será que eu gosto de apanhar? Mas não é que eu gosto de apanhar, né? É que eu acho que às vezes é preciso apanhar, sei lá. Porque eu não tô mentindo, né? Na verdade, eu tô falando aquilo que eu vivenciei, né? Ou seja, que o personagem vivenciou. Então ele não tá mentindo. Então ele precisa ter isso dentro da cabeça dele com uma segurança. Ele pode até titubear para encontrar uma palavra, mas ele não pode titubear naquilo que ele é. Ela tinha uma articulação muito grande de pensamento e ao mesmo tempo, ia se lembrando de coisas durante, né? Então, para mim foi difícil decorar nesse sentido, assim, de decorar a pulsação interna dessa pessoa que tem essas ideias formadas na cabeça, mas ao mesmo tempo também ela é levada pela memória. Ela lembra de coisas durante. Então tem coisas que ela pensou em falar e tem coisas que vieram de assalto, assim. Desculpa, gente, qual foi a confusão que eu fiz? Agora me deu tilt. Continua onde você tá. O que mudou foi que eu posso fazer essa confusão de novo. Vou fazer a confusão tudo igual, tá? Tá. Vou misturar o texto. Pode misturar o texto. Tá. Tá indo muito bem, Mariana. Tá bom. Eu estudei o texto desse jeito. Isso foi difícil, assim, porque mesmo na hora de filmar, assim, às vezes eu me esquecia mesmo. Mas aí quando eu me lembrava mesmo, era bom, porque era como se eu estivesse me lembrando de mim mesma, vivenciando aquela situação, sabe? O fato é que meu pai, ele me batia, então... Até que ponto eu podia interpretar, assim, um tapa, né? Um beliscão como um não gostar? Realmente eu peguei uma confiança de que aquilo era uma história minha que eu ia contar. Então não tinha por que ter medo de esquecer. A gente não esquece uma história que aconteceu com a gente. E a gente sabe contar aquilo de várias maneiras sem se perder. Tem coisas que você ensaia, estuda. E aí quando você tá fazendo, vem diferente. Aí você ou teme isso, recua, fala, não vou aí porque eu ensaiei outra coisa, eu não vou me arriscar. Eu acho que você tem que se arriscar, sabe? Você tem que ir. Pra mim isso é presente de Deus, assim, é divino. Sabe? Aproveita porque só tem agora. Você vai mesmo e descobre outras coisas, e outras nuances, e vai ficando mais rico. Não existe esse negócio, dei meu depoimento, me livrei. Sabe, que nada. Aí depois você quer ir de novo, sabe, que nem montanha-russa. Você fala, caralho, bom demais, quero ir de novo. Dá um medo, mas depois você diz, agora eu quero ir de novo.